Olá a todos, eu sou Gabriel Fernandes e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje é o dia do Padre, 4 de agosto, nós celebramos São João Maria Vianney, o santo cura d'Ars, e então ele, não sei se é o padroeiro dos padres exatamente, mas certamente foi um exemplo de grande sacerdote, e aí se comemora o dia dos padres no dia dele. Então, por conta disso, eu resolvi falar agora de alguns filmes, dois filmes na verdade, que fazem parte da trilogia de guerra do diretor italiano Rossellini. E o primeiro deles é Roma, Cidade Aberta, e o segundo é Paesà, porque esses dois filmes têm padres que são ali personagens desses dramas. E no caso de Roma, Cidade Aberta, o padre é um dos personagens principais, na verdade. Então, em que consistem, de que falam esses filmes? Roma, Cidade Aberta mostra a resistência comunista à ocupação nazifascista de Roma. E aí tem uma série de pessoas que ajudam os comunistas, entre eles temos esse padre, se bem que essas pessoas não são necessariamente esquerdistas, tá? Então não é um padre da teologia da libertação que está ali. É mais porque eles estão querendo tirar os fascistas do poder, tirar os nazistas do poder, e aí acabam ajudando esse outro pessoal. E no caso de Paesà, são 6 episódios independentes, ou seja, não tem uma relação entre eles em termos de enredo, personagens comuns, etc. Mas todos eles tratam da relação entre os italianos e estrangeiros durante a guerra ou nos meses que se seguiram ao fim da guerra. E aí, em um desses episódios, ele se passa num convento franciscano. E aí você tem lá os padres, né? Um padre, na verdade, e vários freios, vários frades. Pois bem, com relação a Roma, Cidade Aberta, nós já vemos ali de cara algumas coisas que destoam, né, da nossa realidade, do que nós vivemos hoje. Não sei se porque esses filmes foram de antes do Concílio Vaticano II, ou porque a Igreja Católica mudou a sua abordagem com relação a diversos temas, talvez mais no âmbito secular, mas nesses dois filmes nós percebemos sim essas coisas. Então, no caso de Roma, Cidade Aberta, o que é uma das primeiras coisas que chama a atenção? Veja só, as pessoas naquela cidade, naquela época, enfrentavam um toque de recolher, ou seja, os fascistas impunham um toque de recolher, não sei exatamente, não lembro qual era o horário, mas digamos, se fosse às 8 da noite, então ninguém poderia estar circulando pelas ruas da cidade durante aqueles horários, exceto médicos que iam ajudar os pacientes, né? E padres, veja só, para ministrar os sacramentos. E além disso, algumas outras profissões podiam ter uma permissão que fariam, né, com que eles pudessem andar pelas ruas durante a noite. Mas vejam só, os padres tinham permissão para romper, digamos assim, o toque de recolher, para sair ministrando os sacramentos pela cidade. Então, é bem diferente do que nós vemos hoje durante esse tempo de isolamento social, de pandemia, né, que o fechamento das igrejas foi uma das primeiras coisas a ter sido decretada. E aí nós vemos cada vez mais um distanciamento entre o âmbito religioso e o âmbito da vida social, que há um esforço muito forte por parte desse um pessoal mais laicista ou mesmo, sei lá, que defendem ideais maçônicos ou que danado seja, de tentar separar ao máximo essas duas esferas. Então você vai ter o indivíduo privado, né, o que ele faz ali, para quem ele reza no seu quarto, com quem ele se relaciona, e por outro lado temos o cidadão público, e essas coisas não se misturam, né? Haja vista aquela declaração de Luciano Huck, quando ele falou do novo ministro da Educação, né, que é um pastor, e aí Huck disse: espero que ele deixe as crenças religiosas dele em casa, ou alguma coisa desse tipo, assim, porque é justamente um reflexo dessa mentalidade, né, de querer separar bem essas duas coisas. Eu não estou falando aqui do ponto de vista administrativo, digamos assim, né, de fazer uma espécie de césaropapismo ou de ter um Estado católico, mas simplesmente que
seria de se esperar numa democracia que os valores defendidos pela população, e aí obviamente estariam inclusos os seus valores religiosos, fossem refletidos de alguma maneira na legislação, né? E aí, por exemplo, podemos sempre citar o caso do aborto, da eutanásia e etc., legalização das drogas, que aí você vai ter a posição religiosa das pessoas que vai ser bem definida, e aí, como essa posição é majoritária, então esperaríamos que a legislação refletisse isso. Mas, pois bem, voltando ao filme, nós vemos que os padres tinham então a permissão para andar pelas ruas da cidade. Não sei, algo assim bem diferente, né, do que nós vemos hoje. E aí percebemos a importância da vida religiosa naquele momento, mesmo na Itália ocupada, mesmo com os movimentos comunistas ganhando força, um aumento do materialismo, um aumento do ateísmo militante, e ainda assim você tinha essa coisa, né, do poder do sacerdote, que era bem mais respeitado do que é hoje, né, diga-se de passagem. E com relação a Paisà, nós temos uma cena bastante interessante, né? Esse episódio dos franciscanos é o quinto dos seis episódios mostrados no filme, e trata de um desses mosteiros, né, um convento franciscano, e tem lá os frades, e eles cuidam de alguns animais, ou estavam cuidando de animais durante a guerra, e a guerra acabou, e eles devolvem os animais para a população da região. E quando é um pouquinho depois, batem à porta deles 3 religiosos militares, todos eles americanos, né? Eles vinham acompanhando o exército americano, prestando uma espécie de direção espiritual. O que fala com eles é um católico, um padre católico, que fala porque ele é fluente em italiano, né? Os outros 2, que são um judeu e um protestante, um pastor protestante e um rabino judeu, ele não falam italiano, então ficam se comunicando só através do tradutor, por intermédio do tradutor. E é interessante que você vê assim algumas poucas coisas que mostram, né, as diferenças entre as religiões ali, mesmo no diálogo entre eles, quando, por exemplo, o pastor fala como que criticando, né, aquela escolha dos franciscanos de viverem uma vida isolada, porque segundo ele, Deus queria que nós vivêssemos no mundo, né? Então tínhamos que estar sempre espalhando a mensagem assim de uma maneira muito aberta, algo ostensivo quase. Não é essa palavra que eu quero usar não, mas acho que dá para entender. Enfim, e aí é interessante, né? Porque eles trazem várias comidas, vários mantimentos para os frades e pedem para passar a noite lá. Aí ok. Só que os frades não sabiam que os outros 2 eram de outras religiões. Então, quando eles descobrem que há um protestante e, as palavras em italiano, né, um hebreu, ou seja, um judeu no meio deles, aí, nossa, é aquela coisa assim, né, é um alvoroço que fica ali no convento. E um corre para avisar o outro e eles saem correndo para avisar, tem um hebreu no meio de nós, oh meu Deus, aí corre para o outro lado, tem um hebreu no meio de nós. E aí chega o abade, né? Ele é o padre, eu não sei exatamente se ele tem outras funções no convento não, mas ele é o abade ali, não sei, convento, mosteiro, não sei exatamente qual é a denominação que usa para o lugar, mas enfim, eu estou usando as duas. Mas ele é um sacerdote, né? E aí ele chega para ter uma conversa. E assim, é uma coisa, a atuação deles é fantástica, né? Até porque na verdade eles não eram nem atores, eles eram frades franciscanos mesmo, né? Então esse padre, ele passa uma autoridade que é uma coisa fora de série. Na história do cinema, pouquíssimos casos se igualaram ao dele. E aí ele vem para falar com um padre americano, né? Ele diz, não, padre, você tem aí esses seus outros amigos, mas já falou sobre eles acerca da religião verdadeira? Aí o padre americano, né, que era um cara assim mais, sei lá, secular, não é essa a palavra também não, mas ele reflete mais uma abordagem que nós vemos hoje, né,
não ser tão proselitista, etc. Ele disse, não, padre, que é isso, eles são meus amigos, são gente boa, não sei o que. Aí o franciscano olha para ele, sim, mas você falou, o senhor falou com eles sobre a religião verdadeira. Aí ele vai tentando se conversar, né, aquela coisa, e aí o tempo passa e eles vão ter a refeição no refeitório lá do convento. Essa cena é a que mais marca o filme, né? Certamente, de todos os 6 episódios, essa é provavelmente a cena mais marcante de todas. E aí, antes de entrar no refeitório, o padre, o franciscano, né, se vira para os 3 religiosos americanos e diz, olha, pelas regras aqui do nosso convento, nós não conversamos durante as refeições, então eu espero que vocês entendam e que obedeçam aqui a regra também. Aí, tá certo. E aí entram todos no refeitório e os americanos começam a fazer os pratos deles. Eles se sentam à mesa, né, tem aquela prece e vão começar a comer. Só que aí eles olham para os franciscanos e veem que nenhum está comendo. Aí tem aquele silêncio, né? Um olha assim para o outro. Aí o americano vai lá e diz, com licença, Frei, perdoe-me aqui por descumprir a determinação da sua regra, mas por que é que vocês não estão comendo? Aí vem uma coisa que, olha, na igreja contemporânea, né, desses dias atuais, nunca vi uma coisa dessa acontecer. Talvez tenha ficado ali nos tempos pré-Vaticano II. Aí o franciscano olha para ele e diz assim, porque nós nos reunimos aqui e decidimos jejuar. A gente não vai comer e vai oferecer esse sacrifício pela conversão dos seus amigos. Aí o padre americano fica assim com aquela cara, né, de quem não sabe o que dizer. Ele perde, né, como que morreu por dentro, sabe aquele... Aí tem um aspecto assim sério, e é uma cena até um tanto estranha, porque como eles falam em italiano, os 2 americanos não entenderam nada, né? Estão lá comendo assim, e aí só o padre católico lá que percebe, né, o que está acontecendo, que entendeu de fato. E aí ele se levanta depois para dar um discurso, quebrando novamente a regra, né? Só que aí nós percebemos que é como se ele tivesse se convertido, porque naquele momento, agora sim, nós temos uma pessoa que de fato tem uma espiritualidade muito mais profunda do que ela tinha antes dessa refeição. Então, algo bem interessante. Então, eu escolhi falar disso daí porque é algo que praticamente não se vê mais na igreja hoje em dia. Uma pessoa que sei lá, fosse oferecer sacrifício pela conversão de um espírita, de um protestante, seria algo assim, nossa, aí já vem aqueles termos, né, que o pessoal gosta de usar, é medieval, é ultraconservador, é sei lá mais o que, mas enfim, era isso que eu tinha para falar mesmo sobre esse vídeo. Não vou ficar me estendendo muito mais aqui, então se você gostou, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!